Bom, pessoal, essa aula a gente vai conhecer a ferramenta EasyEda, tá? Uma ferramenta bem útil aí no desenvolvimento de circuitos eletrônicos e voltados aí para disciplinas como IoT e sistemas embarcados. Tá? Nessa primeira aula a gente vai apenas apresentar a ferramenta, ver quais são os recursos que ela possui, configurações, né, alguns detalhes, e nas próximas aulas a gente começa a construir circuitos, desenvolver possibilidades, né, para a gente sempre estar conhecendo um pouco mais a ferramenta, tá bom? Bom, então se você digitar aí no seu navegador de internet easyeda.com, ele vai te direcionar para esse site aqui. Tá? O EasyEda é um serviço nas nuvens, né, onde a pessoa ela desenvolve circuito eletrônico e também, pessoal, tem a possibilidade de você mandar fabricar isso. Tá? E a gente vai também ver como é esse processo para solicitar a fabricação do circuito. Só lembrando que para solicitar a fabricação do circuito, a gente precisa verificar se nós estamos pedindo o circuito como pessoa física ou como pessoa jurídica. Como pessoa física, eu sugiro que vocês fabriquem até no máximo 5 unidades por projeto. Tá? Mais do que isso, a Receita Federal pode entender que é uma situação de comércio. Então precisaria, né, esse produto, tipo 10, 20 unidades do mesmo circuito, está vinculado a um CNPJ. Tá? Então vocês precisam ter bastante calma nesse processo de fabricação. Normalmente, quando a gente está iniciando os processos, a gente pede circuitos para a gente poder validar, porque sempre vai aparecer atualizações para a gente fazer. Ou de repente aparecem situações eu preciso fazer correções no circuito que já foi desenvolvido. Tá? Eu digo isso por experiência própria. Bom, a ferramenta é essa, então eu preciso fazer login. Sugiro que os senhores tenham uma conta Google vinculada, né, no navegador para que vocês possam facilitar esse processo de login. Então tá aqui, ó, o site. Eu vou aqui fazer login usando minha conta do Google e vou usar um perfil institucional para fazer esse cadastro. Tá? Esse cadastro não, esse acesso. Tá? No meu caso, eu já fiz isso várias vezes, então ele não apareceu, pessoal, a tela inicial. A tela inicial, quando você tenta fazer login, ele vai querer saber o seu perfil para entender a pessoa que está utilizando a ferramenta. Se é uma empresa, se é uma pessoa, um professor, se é um estudante, né, se é uma pessoa de uso doméstico, enfim, ele quer saber o seu perfil para que ele possa de repente vender produtos, né, por e-mail. Tá? Obviamente você pode preencher, ou tem, no momento que você estiver preenchendo, você pode ignorar alguns cadastros, né? Você não é obrigado a cadastrar todas as informações. Eu acredito que só a primeira ele quer conhecer você, se você é um estudante, se você é um professor, enfim. Né? A partir das próximas você já pode ignorar e ele deixa você acessar a plataforma. Tá? Uma plataforma gratuita, o EasyEda, como a gente vai ver, tem a versão profissional e a versão STD, né? Por exemplo, se eu clicar aqui, ó, tá? Já fiz o login, ó, vou clicar aqui EasyEda Designer. Ele vai te dar uma versão profissional e uma versão STD. Tá? Eu, particularmente, eu sempre utilizo essa STD Edition. Tá? Já te traz bastante recursos, né, que eu digo que é profissional, tá? Mas aqui ele te dá outras situações aqui para projeto, que a gente não vai utilizar por enquanto. Tá? Vamos utilizar a STD Edition, né, para a gente poder trabalhar, tendo visto que é o nosso primeiro contato com a ferramenta. Bom, essa é a tela inicial, né, da ferramenta. Ó, os olhos de vocês vão aparecer aqui, e aqui sempre vai ser listado pastas com o projeto de vocês. O que tem nessa pasta, professor? Vai ter o esquema técnico e o PCB, né, que é o circuito desenhado. Tá bom? A gente precisa criar uma primeira projeto, né, uma primeira pasta. Então venho aqui em arquivo, novo projeto. Tá?
eu vou colocar aqui, ó, essa janelinha não estava aparecendo, mas ele quer saber se é um projeto profissional ou não. Eu vou colocar STD projeto. Tá? Bom, aqui é o título do seu... A gente está criando um novo projeto. O título do projeto eu vou colocar Arduino V1. Né? Nossa, só para a gente colocar Arduino. Vou colocar a aula 01. Pronto, acho que fica melhor. O Arduino a gente vai criar, a gente vai utilizar esquemas já prontos, né? Então, vamos colocar aí a aula 01. Vamos salvar. Quando eu salvo, pessoal, esse arquivo, novo projeto, ele já me entrega uma folha, né, virtual, é basicamente uma folha de desenho. Quem trabalha aí com a parte de desenho técnico, geralmente trabalha no CAD com uma folha de desenho. Então, esse aqui é o nosso esquema técnico, tá bom? É preciso salvar essa folha de desenho aqui. Que no caso é o... No caso ela já está salva aqui, né, pessoal? Ela já está salva aqui. Eu posso renomear, né, para ficar uma coisa mais bonita. Clica em cima dele, modificar e coloca o nome aí. Vamos colocar aula 1. Aula 01. Prontinho. Pronto, então agora eu tenho minha folha de desenho pronta para receber elementos. Vamos colocar alguns elementos aí, tá, pessoal? Então temos aqui na barra esquerda da tela, temos aqui projeto, temos aqui, ó, uma ferramenta aqui que ele vai mostrar os componentes que estão sendo utilizados, né, por projeto e tal. Temos uma seção onde vai me fornecer alguns elementos básicos, não vai ter todos aqui, tá? E eventualmente a gente vai precisar pesquisar, né, elementos utilizando aqui a biblioteca, tá? Nesse primeiro momento, vamos ver apenas os elementos já disponíveis, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, resistores, né, modelos de resistores. Normalmente, pessoal, a simbologia do resistor, os dois que aparecem aqui, elas são válidas, tá? Porém, eu utilizo essa versão aqui, ó, com essa caixinha retangular, né? E vamos lá. Professor, aparece várias versões aí, tá? Vamos adicionar, por exemplo, esse axial 03. Então eu seleciono, né? Depois clico nele e adiciono. Pessoal, sempre dando o zoom com o scroll do mouse, tá? O scroll do mouse é fundamental. Eu vou colocar 2. Eu percebo que sempre quando eu coloco um resistor novo, ele vai nomeando, ó, R1, R2, R3 e R4. Quando eu não quero mais, basta clicar com o botão direito do mouse. Tá, vamos supor que o meu projeto só tenha 4 resistores, né? Aí eu vou criar agora, pessoal, se eu voltar na minha pasta de projeto, tá aqui, ó. Agora eu vou criar, preciso primeiro salvar, vou criar o circuito PCB, tá? Para eu fazer isso, vamos supor que já esteja pronto aqui o projeto, eu venho aqui, ó, Design, atualizar PCB, né? Não há algumas redes não finalizadas. Deseja verificar as redes? Isso aqui é uma verificação que a gente já faz no momento que a gente vai fabricar, para ver se está tudo certinho. Nesse caso não, vou dizer não. Tá? E aqui a mensagem, né, que ele vai dizer, ó, não há PCB sobre esse projeto. Se eu gostaria de criar um, eu vou dizer sim. É a minha primeira vez que eu vou criar. Vou dizer sim. Aqui é o tamanho do circuito que ele está me dando, tá? Vou aplicar. Ó, ele cria, pessoal, tá vendo esse retângulo, né, com essa cor aí? Ele cria, basicamente leva em consideração o que tem dentro do projeto. Se só tem 4 resistores, ele entende que esse tamanho aqui é o suficiente. Eu posso aumentar, né? Sempre clicando aqui nas bordas verde, tá? Pessoal, uma coisa que a gente precisa entender na hora de desenhar, né? Lembrando que estamos no PCB, tá? Eu pedi para criar o PCB e está aqui criado.
Preciso salvar aqui, tá, pessoal? Ainda não salvei, então vem aqui, ó, salvar. Ó, lá no projeto agora tem o esquema técnico e o PCB. Embora não renomear o PCB também novamente para aula 1, né? Então, botão direito, modificar, vou colocar aula 01. Prontinho, tá? Então, sempre na minha pasta vai ter o esquema técnico e o PCB, tá? Voltando para o PCB, pessoal, ele te dá essa guia aqui quadriculada e ela é bem útil. Porque, por exemplo, ó, como vocês estão vendo, ó, essa linha ela está numa diagonal, ela não está no ângulo reto. E às vezes a gente não consegue visualmente verificar se está no ângulo reto. Né? Então, para isso, eu utilizo essas grades aqui. Ó. Perceba que sempre quando eu vou tentando deslocar, ela vai dando pequenos saltos, tentando se encaixar em alguma coisa. Tá vendo? Pequenos saltos. Tá? Eu clico no botão direito do mouse, clico, seguro e arrasto. Ele vai dar pequenos saltos. Então, esses pequenos saltos, ela me dá uma sensação de que eu consigo controlar e deixar no ângulo padronizado. Se eu deixar em cima dessa linha de grade, é o ideal. Por exemplo, ó, se eu der zoom, ó, eu vou deixar esse ponto verde bem em cima da junção, né, da linha que corta a bolinha. Então, a linha superior e essa vertical e horizontal. Mesma coisa eu vou fazer aqui, ó, vou dar zoom, clico, seguro e arrasto. Perceba que ele está tentando encaixar, tá? Eu vou mostrar uma outra situação já já. Zoom do mouse, clico, seguro e arrasto. Aqui aparece dessa forma porque ele precisa finalizar aqui, né? Ele é um encaixe, tá? Vou deixar até aberto aqui, né? Deixa eu fazer direitinho. Eu quero essa ponta aqui e essa ponta aqui. Se sobrou esse pedaço, o que eu faço? Para você eliminar isso aqui, ó, basta clicar duas vezes na pontinha que você não quer mais, ó, aí some. Tá? Bom, foi criado aí nosso circuito. Eu posso desenhar também elementos aí, ó. Tá? Ó, esse contorno aqui, ó, é esse modelo aqui, ó, contorno da placa. Sempre a cor que eu estou selecionando é a cor que vai ser desenhada. Então, se eu estou colocando contorno e venho aqui nessa minha função aqui, track, eu consigo desenhar um novo contorno. Tá? Sempre clicando com o botão direito caso eu queira finalizar. Caso eu queira deletar, clico em cima e delete. Tá? Pessoal, para ver aí essa versão em 3D, vamos primeiro colocar aqui nossos resistores aqui dentro. A gente colocou no nosso projeto. Pessoal, perceba que ainda não tem linhas aqui, é só uma introdução realmente, tá? Se tivesse linha, eu poderia colocar uma linha vermelha. Só que como não foi roteado, ou seja, não tem o início e fim da linha, o planejamento lá no esquema técnico, ele não vai deixar eu desenhar a linha. Porém, eu vou só riscar aqui algumas linhas aqui para vocês entenderem. Ó. Existe uma linha vermelha. A linha vermelha é responsável pela parte elétrica que circula por cima do circuito. E a linha azul é responsável pela informação que trafega embaixo do circuito. Tá? Olha, ó. Uma outra dica, quando eu clico, seguro, clico, aí ele vai tentando. Ó. Se eu não quero mais, basta clicar ESC do teclado. Tá? Vocês perceberam que esse ângulo aqui, pessoal, ó, quando eu vou desenhando, ele tenta quebrar em 45 graus, ó, tá vendo? Isso aqui, ó, está bem aqui, ó. Ângulo da linha 45. Eu posso deixar o ângulo em 90 graus, por exemplo, ali, ó. Venho aqui, ó, clico, seguro, ó. O ângulo agora está em 90 graus, tá? Eu gosto de usar os dois formatos. Tem projeto que eu utilizo 45, tem projeto que eu utilizo 90 graus. Tem a opção também, ó, arco 45, ó. Olha só como é que funciona.
Ó, ele cria um arco aí, ó. Entendeu? E te dá essa possibilidade de criar arcos. Também vai depender muito do projeto de vocês, tá? Eu vou deixar assim por enquanto para a gente ir aprendendo. Professor, eu quero gerar o 3D disso aqui, ó. Tá lembrando que essas barrinhas eu posso colocar? Normalmente eu deixo elas mais ou menos por aqui, ó. Tá. E temos o sinalzinho aqui menor que ele oculta a faixa, as opções, né? Bom, quero gerar um 3D. Vamos gerar um 2D, depois o 3D. Primeiro eu preciso salvar. Sempre eu salvo. Quando eu quero simular algo, eu preciso salvar. Então já salvei. Tá? Ele aparece no canto inferior direito da tela. Não apareceu porque minha webcam está posicionada bem em cima. Tá? Ó, bem aqui tem a opção 2D. Clico na opção 2D, ó, então ele gera o circuito na parte de cima. Professor, eu vi que o senhor riscou várias linhas aí, só estou vendo duas. Justamente porque as duas são as vermelhas. Lembra que as linhas vermelhas elas aparecem em cima e as linhas azuis aparecem embaixo. Aqui estamos vendo a visão superior, que é bem aqui, ó, lado da placa superior. Se eu clicar lado inferior, ela inverte a placa e mostra o risco na visão inferior. Então é como se ela pegasse a placa e virasse para a gente ver. É exatamente isso que ela está fazendo. Como eu sei que ela virou, professor? Porque olha aqui, ó, o desenho está feito desse jeito. Então ela pega o desenho e vira. Ou seja, vai ficar para o lado contrário agora esse risco. Olha aí, ó. Tá? O 3D, pessoal, a gente é só para fins de visualização. O que interessa sempre a gente é o esquema técnico e o circuito. Tá bom? Beleza. Aí vamos supor que eu queira atualizar, né? Eu preciso de mais elementos aí. Então venho lá no esquema e vou adicionando mais elementos. Vamos supor que eu queira agora rotear. Ó. Eu quero que esse circuito funcione da seguinte forma. Aqui fique ligado aqui. Aqui fica ligado aqui. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Tá? Então é dessa forma que eu quero. Então perceba que eu já atualizei o projeto. Então, mais uma vez, para eu atualizar o circuito, eu preciso primeiro salvar. Salvou. E venho aqui em Design, atualizar PCB. Tu viu que quando eu cliquei em atualizar, ele já mostrou aqui ó, o que foi atualizado. E eu vou aplicar essas alterações aqui. Depois que eu aplico, deixa eu tirar o zoom aqui. Ó. Depois que eu aplico, basta eu fechar essa janela. Ou clicar em configurações e perceba que ele já está roteado aqui. Ó. Vou apagar esses riscados que eu fiz aqui e vamos fazer do jeito que ele está mostrando para a gente. Basta clicar em cima da linha e deletar, tá pessoal? Professor, o que é isso aí que está ligando? É justamente o caminho, né? Eu pedi para o 1 ir para o 3, do 3 ir para o 4, do 4 ir para o 2, do 1 ir para o 3, vamos ver. Do 1 indo para o 3, tá? Indo para o 3. Então, olha só o formato. Eu quero que essa linha, ela pegue desse lado. Então, eu preciso girar o 1 aqui, ó. Para eu girar barra de espaço, ó. 1, 2, ó. Barra de espaço e fica girando. Pronto. Professor, o nome ficou ao contrário. Basta clicar no nome e girar com a barra de espaço. Coloco aqui na parte de cima. Demora a posicionar, tá? Para posicionar os elementos, também eu utilizo como guia esse quadriculado da nossa folha aí. Ó. Olha, perceba que eu utilizo também, ó, quando eu clico no elemento, ele te dá alguns guias aqui, ó, tracejado, e eu vou de repente colocar o tracejado pegando na linha quadriculada. Então isso vai me deixar certinho. Aqui mesma coisa, ó. Aqui mesma coisa. Aqui está ao contrário, preciso girar, né? E o nome precisa girar.
Bom, agora está perfeito, eu preciso apenas unir agora. Vou fazer da seguinte forma, eu vou unir essas duas linhas aqui com vermelho e essas outras duas linhas aqui com azul. Lembrando que o vermelho é a parte de cima. Olha, eu nem mudei aqui, eu quero linha 45, tá? E azul na parte de baixo. Por padrão, pessoal, essas informações aqui elas estão expressas em milímetros, ó, unidades de milímetro. Eu gosto de usar essa escala de 1000, tá? Que é própria do sistema. Com essa escala 1000 ativada, quando eu clico na linha, ele me diz aqui a largura é 10.000. Se eu quero mudar essa largura, quero mudar para 30, basta digitar 30 e colocar. Se eu quero mudar para 60, então perceba que isso interfere na largura, tá? Normalmente 10.000 é um valor bem aceitável para projetos iniciais, até 6.000, tá? Vou colocar 60 aqui, ó, nesses dois, e nesses outros dois aqui eu vou colocar 30. Eu posso selecionar, né, segurando o CTRL do teclado, selecionei os dois, e vou clicar 30 aqui. Pessoal, vamos gerar o 3D? Vamos. Vou clicar aqui, ó, salvar. E vem aqui, ó, atualizar. Atualizar, não. Se eu salvei isso aqui, eu vim só gerar 3D, né? Olha, professor, já apareceu mais bonito, já apareceu o resistor aí, isso. Eventualmente, na minha simulação em 3D, o componente ele pode aparecer e também não pode aparecer. Caso não apareça, a gente vai aprender numa outra aula como adicionar esse componente que não está aparecendo, tá? Demos sorte de aparecer aqui o componente pré-cadastrado, tá? Bom, perfeito. Deixa eu ver uma outra coisa básica aqui para essa aula. Eu posso colocar informações textuais, além dessas aqui, ó. Essas informações textuais eu posso omitir, ó, mostrar prefixo, tá sim, eu posso colocar não, ó. Eu posso omitir, ou posso deixar visível. Professor, para que eu preciso dessas informações? Então imagina, você vai montar um circuito que tenha 30 resistores. Dos 30 resistores, 3 grupos de 10 resistores utilizam informações diferentes de valores para resistores. Então eu preciso saber aonde um resistor, por exemplo, de 220 ohms vai ser colocado. E na minha documentação diz que o resistor de 220 ohms precisa ser colocado no R1, R2, R6, R7. Você está entendendo a importância da numeração? Professor, eu estou fazendo circuito, então eu sei de cabeça. Não, pessoal, você vai se equivocar com certeza, tá? A gente se perde, então é bom manter os números. Eu, particularmente, gosto de fazer da seguinte forma. Eu gosto de colocar essa informação dentro das caixinhas, tá? Porque a partir do momento que eu já coloquei o resistor, já sei qual foi o resistor que foi colocado, não interessa mais o nome dele disponível, né, para todos verem lá, né? Esse título aqui, né, eu posso diminuir também o tamanho. A gente altera aqui, ó, na largura, na altura, largura, tá? Vou selecionar todos aqui, ó, Ctrl, clico no 1, clico no segundo, clico no terceiro, clico no quarto. Tá? Perceba que está selecionado apenas o texto. Eu gosto de utilizar esses valores aqui, ó, 6 e 35, tá? 45, vou colocar 35, ele vai diminuir um pouquinho mais, ó. Ó, pessoal, ó, no momento que está selecionado, eu posso utilizar as setas do mouse, do teclado, né, para posicionar eles. Bom, ali, ó, já ficou com um aspecto um pouco melhor, né, diminui um pouco a fonte. E está saindo o projeto. Salvo novamente. Olha, esse aqui é o primeiro 3D, ó. Se eu pedir para gerar um outro 3D, olha, a informação fica embaixo, diferente da primeira versão, tá? A partir de agora, pessoal, sempre quando eu gero um 3D, ele vai gerar nesse padrão aí, tá? Posso colocar um texto? Pode, tá aqui o Tzinho aqui, ó.
Lembrando que ele vai puxar o texto com base no que está selecionado aqui para a gente. Ó. Então, ele puxou um texto selecionado com o circuito de trás. E eu não quero isso, eu quero o texto no formato serigrafia. O que é uma serigrafia? É justamente a impressão das informações em cima de um circuito. Tá? Por exemplo, o mouse ele tem a serigrafia, né? impressa bem aqui. Então, isso aqui é uma serigrafia, são informações do fabricante nesse caso. Tá? A serigrafia é utilizada esse Top Silk Layer. Tá? Deixa clicado aqui, ó. Clico no texto. Clico uma vez, ó. Sempre clico uma vez e clico no botão direito para assumir. 2 cliques em cima do texto, eu posso colocar a informação. Vou colocar meu nome. Tá? Vou colocar Mr. Percival. MR Percival. A pessoa está grande, pode dar para diminuir? Dá. Deixa ela selecionada, vem aqui. Ó. Qual foi o tamanho desse que o senhor colocou? Eu coloquei 6,35. Então aqui vou colocar 6 e aqui 35. Então ali, ó. Clico salvar mais uma vez. Então tá aí, foi gerado o meu circuito 3D, a parte da frente e a parte de trás. Posso colocar informação na parte de trás? Posso. Vamos lá ver como é que a gente faz isso. Vou apenas fazer uma cópia, né? Vou dar um Ctrl C, Ctrl V e criar uma cópia. Então, a partir desse momento eu quero colocar ela na parte de trás. Na parte de trás é esse Button Silk Layer. Basta eu clicar nele. Opa, realmente não é assim. Eu preciso deixar selecionado o que eu quero fazer para aparecer na parte de trás e mudar bem aqui na camada. Aí sim, ó, Button Silk Layer. Então, agora ele vai aparecer em verde e lá eu vou colocar uma posição que vai aparecer atrás do circuito. Vou clicar para salvar. Vou clicar para gerar o 3D. Então tem a informação de cima, temos a informação de trás. Tá? Professor, esse 3D ele não mostra soldado não, né? Ele mostra só, olha aí, ó, só encaixado, exatamente. Ele não vai mostrar soldado pra gente, vai mostrar apenas encaixado o circuito. Outra informação, pessoal, que a gente pode usar as regras aqui para a gente ver o tamanho, né, do nosso projeto, né? Então bem aqui, ó, temos a dimensão, bastante útil nos nossos trabalhos, tá? Então vou colocar aqui a dimensão que vai daqui, clico no e depois clico no final, aqui. Depois que eu clico primeiro no final, ele pede para a altura, qual a altura que eu quero, né? Escolhi essa altura aqui, acho que está bom demais, clico, pronto. E sempre ele fica pedindo, ó. Enquanto eu não clicar no botão direito, ele não para. Hein? Esse daqui eu posso deletar. Tá, bora colocar a lateral aqui, ó. Clico no primeiro, clico no segundo e elevo. Essas informações aqui, pessoal, ela está na escala de 1000, mas eu posso colocar na escala de milímetro, que fica melhor para mim. Tá? Essa medida eu prefiro na escala de milímetro, tá? Então perceba aí, ó, 35.560 milímetros. Tá? Eu preciso converter para centímetro, porém não tem centímetro aqui. Tá? Essa informação não está disponível em centímetro. Bom, salvo mais uma vez. Se eu gerar o 3D, pessoal, obviamente que não vai aparecer as medidas, né? Vai aparecer só o que está dentro aqui dessa parte, né? Que a gente chama de contorno da placa. Bom, esse aqui, pessoal, é o básico, né? Para a nossa primeira aula, eu acredito que esteja suficiente aí para a gente entender partes básicas. Primeiro, né, a gente usa apenas os elementos que tem aqui nesse menu aqui, né, onde tem os componentes básicos. Nas próximas aulas a gente vai ver um pouco mais e já desenhar algo um pouco mais elaborado, tá bom? E vamos utilizar também a biblioteca, tá? Para chamar objetos que não estão disponíveis, né, para a gente, tá bom?